Nesta aula, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre matrizes. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à nona aula do capítulo 4. E como prometido, nesta aula nós vamos começar um novo tema. Vamos aprender sobre matrizes, que é também um tipo de variável parecido com vetor. Mas quer ver? Vamos pegar a definição que está lá na apostila? Olhem lá, na apostila, ele diz assim, ó, que matriz é uma estrutura de dados do mesmo tipo, indexado similar ao vetor, porém com duas ou mais dimensões. Ou seja, uma matriz ela é um vetor, né, igual nós vamos definir, só que o vetor é uma matriz de uma dimensão só, vamos dizer assim, né, tem a linha zero, ele vai colocando os elementos lá dentro. Numa matriz nós podemos ter mais de uma dimensão, né, poderia ter a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, com vários elementos lá dentro. Um detalhe é que todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Então, se você declara um vetor como int, todos os dados ali dentro vão ser int, float, double ou char, enfim. Do jeito que você declarar a matriz, nós temos que fazer com que todos os dados sejam do mesmo tipo. E ali vira um grupo de dados. Quer ver? Ó, uma forma interessante de a gente ver a matriz aqui, eu vou usar aqui o Excel como apoio. Imagine aqui, né, que você tenha, por exemplo, lá uma matriz, uma linha, por exemplo, vamos fazer uma única dimensão aqui, né? A gente teria aqui, no caso, um vetor, né? Que eu tenho aqui o vetor declarado, eu tenho a posição 0, a posição 1, a posição 2, 3 e 4 do vetor, não é isso? E aqui você tem uma única linha. Na matriz, a diferença é que nós podemos ter várias linhas. Por exemplo, aqui no caso que eu tenho uma matriz, poderia ter ela de 5 por 3, por exemplo, 3 por 5 no caso. Aí eu teria 3 linhas, e 5 posições. Eu teria a linha 0, a linha 1 e a linha 2, não é isso? E nós poderíamos acessar os dados de qualquer uma dessas posições aqui, certo? E aí fica assim uma pergunta, né? Para que serve a matriz então? A matriz é legal para você ficar colecionando todos esses dados e quando você tem mais de uma variável que você queira associar. Então vamos imaginar lá, por exemplo, uma matriz que vai ter as notas dos alunos lá, né? Então você tem lá a matéria de português, tem lá matemática, tem lá química, por exemplo, não é isso? E tem, sei lá, geografia, nem sei se ainda tem geografia na escola. E tem lá uma outra matéria que seja biologia. Beleza, você tem lá algumas matérias. E depois você tem aqui o nome dos alunos. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, não é isso? E vai tendo os alunos aqui embaixo. Beleza. Daí aqui, ó, você vai pegar e vai criar uma matriz, aqui no caso, de 6 por 5, que seria essa matriz aqui, né? Com 6 linhas e 5 colunas. E depois pode ir colocando as notas aqui dentro. Então, ali você vai ter um conjunto aqui de notas que seria, sei lá, nota 10, 5, outro 6, 7, sei lá, e vai preenchendo aqui as notas dos alunos, né? Ó, mais ou menos isso daqui seria um conjunto de dados aqui, de notas, né? Que você poderia depois acessar, por exemplo, a nota de geografia do aluno 4. Então, se você pegasse a linha 1, 2, 3, 4, 5, com a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 4, você resgataria essa nota, certo? Então, poderia ser feito assim. E uma matriz aqui com duas dimensões, você teria dessa forma. Mas poderia ter outras dimensões, como, por exemplo, se eu declarasse a matriz assim, né? Vamos dizer aqui uma matriz, que seria uma matriz float aqui, né? Porque eu vou ter com pontos ali, float, aí boletim,
e eu ia declarar essa matriz, daí igual o vetor, entre colchetes eu ia dizer quantas linhas, então eu ia dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, não é isso? E depois entre colchetes também eu ia colocar quantas colunas, que é 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então é isso aqui, ó, matriz 4, 9 por 5 nesse caso. Mas vamos imaginar agora que eu quisesse guardar o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Né? Então eu poderia ter uma outra dimensão aqui com 4 elementos que seria os bimestres daí, por exemplo. Então eu poderia declarar uma matriz assim, ó, float, boletim 954, e aí eu teria esse boletim, aí eu poderia ter mais um conjunto desse boletim, depois mais um conjunto desse boletim, Ctrl V, sendo que aqui estariam as notas do primeiro bimestre, aqui as notas do segundo bimestre, as notas do terceiro bimestre e as notas do quarto bimestre, que seriam acessadas por essa, na verdade, daí esse 4 aqui, ele deveria estar aqui, né? 4 de 9 linhas por 5 colunas, beleza? Ia ficar mais ou menos assim o arranjo dos dados. Se colocasse 1, 9, 5, você ia pegar os dados do primeiro bimestre. Se colocasse 2, 9, 5, você ia pegar desse aqui. Se pegasse 3, 9, 5, 4, 9, 5. E para fazer a média das notas, ficaria bem fácil, porque seria fácil de buscar os dados dentro da matriz, né? Poderia ter também mais um outro conjunto, poderia colocar uma matriz de 4 dimensões. Vamos imaginar aqui que eu colocasse agora que a escola tivesse, sei lá, 3 escolas. Então você ia ter da escola 1, poderia ter esse conjunto aqui. Ctrl C eu ia colocar aqui, Ctrl V mais um, Ctrl V mais um. E você teria esse conjunto de dados aqui, ó, que você poderia colocar a escola 1, do aluno 1, da matéria e do bimestre, né? Poderia ter uma tabela assim com vários dados de vários e classificando todos eles e correlacionando entre eles. A matriz seria bem legal para você montar esse tipo de guardar essas informações, né? Uma outra forma também que a gente pode usar a matriz, que usando aqui não para guardar boletim, né, porque o microcontrolador não vai ser usado para isso, né? Em C, ele atende, vamos dizer assim, na parte de você fazer um sisteminha de gestão lá, você pode fazer em C no computador. Mas aqui você pode ter, por exemplo, várias amostras da luminosidade. Então vamos pensar assim, ó, de minuto em minuto eu coleto a luminosidade da sala ou a temperatura da sala, né? E daí você vai fazendo uma matriz aqui, ó, que você vai ter, por exemplo, a temperatura, a luminosidade, e vamos imaginar também que você queira a umidade do ar. Daí você vai fazendo aqui o tempo de coleta, e você vai coletando aqui, vamos dizer, de minuto em minuto. Então a coleta número 1, a coleta 2, 3, 4, 5, você vai guardando isso nas posições da matriz. Vamos dizer lá que você vai fazer, em uma hora daria para fazer 60 coletas, né? Então você vai fazendo as coletas e vai pegando a amostra de temperatura, vamos dizer 23 graus, a luminosidade estava em 500 lux e a umidade do ar estava em 80%. Aí você veio fazendo essas coletas aqui, não é isso, ao longo do dia. Daí você pode ver o seguinte, você pode criar um histórico, depois, vamos ver o quanto que evoluiu, fazer um gráfico. Daí você tem as 60 últimas medidas da última hora e pode ser criado um gráfico colocando esses dados na porta serial lá, por exemplo, e fazendo um plot deles. Você pode saber a média que foi feita em determinado período. Então você faz a somatória e divide a quantidade de amostras, por exemplo, pelo período da manhã, como que foi a variação, à tarde, à noite. Então você vai tendo coleção de dados dos sensores para você tomar alguma decisão em cima. Outra coisa também, né? Se você está com o carrinho lá e está movimentando ele numa plataforma lá, você pode estar coletando os dados de posição do carrinho ali, você colocar sensor na roda, né? Quantas voltas a roda deu, vamos dizer assim,
Então, quantas voltas uma roda deu, quantas voltas a outra roda deu por cada período, e você vai mais ou menos tentando rastrear o caminho que o carrinho fez, né? Então, você tem uns dados na memória coletados com as últimas posições que foram feitas. Se você tiver que fazer uma operação inversa, por exemplo, você tem lá a tabela de todos os dados das rodas e de outros sensores que você achar que seja pertinente. Então, para isso, a matriz é bastante interessante. Legal, né? Vamos para a parte prática? Então, olha lá, antes disso, vamos ver aqui sobre a inicialização da matriz, né? Então, olha lá, nós vamos dizer o tipo de dado, como nós já havíamos dito, número de linhas ou de coluna, e pode colocar várias outras dimensões aqui na matriz, né? Pode colocar entre colchetes 3, 4, outros números, e depois você coloca os dados, inicializa ela com os dados entre parênteses, né? E você pode inicializar ela nesse formato, assim, por exemplo, aqui é uma matriz 3x3, então ele foi colocando os colchetes 1, 2, 3, depois vírgula 4, 5, 6, 7, 8, 9, para ir definindo cada linha como que seria preenchido, né? Poderia ter mais dimensões aqui e colocando os dados aqui dentro também de outras dimensões. Se não colocar entre chaves, ele também aceita. Você pode colocar todos os dados seriais, ele vai colocando 1, 2, 3... A 4, então ele vai colocar a linha 0, posição 0, primeiro dado, daí 0, 1, 0, 2, aí passa para outra linha, né? 1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 e 2, 2, assim que ele faria a organização dos dados aqui dentro de uma matriz 3x3. E o que mais que eu ia falar? Daí, para você gravar os dados dentro da matriz, você pode fazer igual o vetor, né? No vetor nós tínhamos lá o nome do vetor e posição 0, e você colocava o dado 0, um número qualquer, dentro daquela posição 0. Na matriz, como tem 3 elementos, você endereça os 3 elementos e guarda o dado diretamente dentro da matriz. Então, isso daqui coloca o número 20 na posição linha 1 ou tabela 1 na linha 1, coluna 3, né? Então lá naquela posição da matriz vai estar o número 20. E para você ler aquele dado da matriz, você pode colocar lá uma variável, né? No caso aqui foi declarada a variável do tipo byte, igual a matriz atual na posição 1, 3 e 5, e o dado que estava lá dentro passa para dentro da variável. Então é uma forma bem fácil também de você fazer a leitura do dado lá da matriz. Molezinha, né? Tranquilo de trabalhar com matrizes. Vamos fazer um exercíciozinho aqui só para a gente ver como que fica a implementação prática então disso daqui. Olhem lá, vamos pegar o exercício 4.11 lá que fala sobre matrizes, né? Ele pede o seguinte, ó, soma dos elementos da matriz. Então aqui declarar uma matriz de tamanho 3x3, né? Então vai ser uma matriz bidimensional, só com essas duas dimensões, com valores determinados pelo programador, ou seja, eu vou poder inicializar ela com os valores que eu quiser. Depois ele pede para realizar a declaração e inicialização da matriz usando o for, né? A declaração da matriz e usar o for para fazer a soma dos dados, né? Vamos usar a porta serial. Então aqui ele fala um pouco da matriz, aquilo que eu já havia dito. E aqui, então, vamos embora lá. Então já está o monitor serial aqui, né? A serial já está inicializada. Então, para eu colocar a matriz, como ela é uma variável de múltiplos elementos, então eu tenho que declarar ela assim como eu declarar o vetor, né? Então, eu vou fazer uma matriz do tipo, sei lá, uma matriz int, né? Vou chamar ela de matriz 1. Matriz 1 que é o nome. Eu tenho que inicializar ela com o número de elementos, né? Então eu vou inicializar ela 3x3, conforme pede o exercício. Não é isso? Está lá inicializada a matriz. E eu vou colocar dentro dela os elementos. Então agora entre chaves eu vou colocar os dados. Lá vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá lá, 9 elementos, não é isso? Ó, que eu fiz aleatório aqui, ponto e vírgula para fechar o comando. Então lá, uma matriz 3x3 vai ter 9 posições.
E eu vou colocar 9 elementos dentro dela. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos lá dentro. Então, eu inicializei a minha matriz e já carreguei os valores lá dentro. Não preciso nem ficar colocando dado nenhum. Aí, aqui no loop, ele pede o quê? Para fazer o cálculo da soma desses dados aqui. Ele quer saber quanto que é a somatória de todos esses. Poderia calcular a média também. Então, vamos fazer aqui, para a gente correr essa matriz, eu vou precisar de uma variável para contar a linha e uma para contar a coluna, já que eu vou usar o for para fazer isso, né? Então, o for sempre, para correr vetor e para correr matriz, é o for. Só que aqui nós vamos fazer uma jogadinha, né? Eu tenho que fazer um for para contar as linhas, então eu vou posicionar um contador na primeira linha, depois eu tenho que contar todas as colunas, depois eu tenho que ir para a segunda linha e contar todas as colunas, depois eu tenho que ir para a terceira linha e contar todas as colunas, não é isso? Então vamos lá. For, daí aqui eu vou colocar a linha, ou melhor, vou colocar isso, linha igual a 0. Daí como isso aqui é uma variável para contagem, eu posso declarar aqui dentro mesmo, mas eu vou declarar aqui a minha variável, que vai ser uma do tipo int também, linha, não é isso? E não vou colocar nada, e vou colocar um int coluna, já que é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. Então aqui, linha igual a 0, enquanto a linha for menor ou igual, ou melhor, menor do que a quantidade de linhas. Então, é uma matriz de 3 linhas. Né? Então, enquanto ela for menor do que 3, vai ter a linha 0, a 1 e a 2. A 3 já não é mais. E aqui eu vou fazer o linha plus plus, não é isso? Que eu vou incrementar a minha linha. E daí, agora, aqui dentro desse for, eu vou colocar um outro for. Então, for, daí aqui, coluna igual a 0. Enquanto a coluna for menor do que 3 também, né? Já que é uma 3 por 3. E aqui coluna mais. Beleza? E aqui agora eu vou fazer a leitura, né? Então, na verdade, a soma, vou ter que criar uma variável para guardar a soma. Então, eu vou colocar mais uma variável aqui, que vai ser uma variável do tipo int também, que é o resultado da soma. Não é isso? E agora, aqui, eu vou dizer que o resultado da soma, ele vai ser o quê? Vai ser ele vai ser igual ao resultado da soma, que é o número anterior, mais o que tiver na posição da coluna, né, da matriz. Que daí, como ela é a matriz 1 ali, né, então é matriz 1 na posição da linha com a variável linha e a posição da coluna com a variável coluna. Ponto e vírgula lá. Resultado da soma é igual ao resultado da soma mais matriz, posição linha, posição coluna. Então, na primeira vez que o for rodar, ele vai estar no 0, 0, e eu vou pegar o 12. Na segunda vez que rodar aqui, ele incrementa 1 e vou para a linha 0, 1. Ele pega o 45 e soma no 12 que já estava antes. Daí o resultado dessa soma. E vocês lembram que existia um operador que fazia isso daqui sem eu precisar colocar resultado da soma aqui? É o mais igual, não é isso? Lembra que tinha um operador assim, que ele faz a soma e já atribui dentro do resultado da soma. Então, eu posso usar o resultado da soma mais igual matriz, linha, coluna, não é isso? A hora que acabar de contar os 3 vezes do for, ele incrementa esse outro, roda mais 3 vezes, roda aqui, incrementa esse, roda mais 3 vezes. A hora que acabar de rodar, ele vai vir aqui e vai sair dos 2 for, não é isso? E aí aqui eu vou ter o resultado já. Então eu vou fazer aqui, serial resultado da soma. Ele vai imprimir lá o resultado da soma e eu vou dar um delay aqui de 5.000
e depois ele vai fazer tudo de novo, essa continha aqui. Entenderam lá? Facinho, né? Só verificar se não tem erro. Carregado. Vai lá, abrir o monitor serial. Tá lá. Rodou. A soma da matriz é 493. Olha lá, viu? Ele já tá me dando... Ah, daí aqui, ó. Por que que tá dando 966? Porque eu não apaguei o que estava lá dentro, né? Então, depois do delay, o que que eu tenho que fazer aqui? Apagar o conteúdo do resultado soma. Então, resultado soma igual a 0. Não é isso? Olha lá. Porque agora ele tem que dar sempre 493, né? Porque como eu não apaguei, ele já inicia com 493, depois ele faz a soma de volta e coloca o dado lá dentro. Sim. A cada 5 segundos ele roda e para. Beleza? Facinho, né? Fácil demais. Muito fácil, né? Então eu preciso só que vocês façam agora a matriz de vocês, façam ele fazer a somatória, coloquem os números que vocês quiserem. E eu gostaria que vocês fizessem também, de repente, a média. Faz a conta da média também. Sabe como é que calcula a média? É só pegar e dividir pelo número de elementos, né? Pega essa soma, divide por 9 que você vai ter a média. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.